paz seja convosco. Mais uma vez eu venho até o seu lar trazer uma mensagem viva de fé, de amor e de esperança. Uma mensagem viva chamada Jesus Cristo. E nessa tarde eu venho trazer uma palavra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 1 em diante, que nos dirá assim: todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os doutores da lei murmuravam: esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: quem de vocês, se tiver 100 ovelhas e perder uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, todo alegre a coloca nos ombros e de volta para casa chama os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrem-se comigo, porque encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Queridos, essa palavra nos fala sobre o pastor que perdeu a sua ovelha no deserto. Nós sabemos que Jesus ele contou cerca de 40 parábolas no seu ministério. Isso não é história de historiador, isso não é conjectura, é Bíblia. Se contarmos desde o início, Jesus contou cerca de 40 parábolas. Na verdade, 40 ou 39, porque a parábola do rico e Lázaro não é parábola. A pessoa que escreveu, que imprimiu a Bíblia, ela colocou parábola, mas é uma história real que ilustra o céu e o inferno, que também tem a ver com essa mensagem. E aqui Jesus conta a parábola do pastor e da ovelha. E no versículo 1 diz que todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus. Sabemos que quando alguém tem a mensagem de Deus, quando alguém é usado por Deus, quando alguém é usado para pregar a palavra, quem é pecador, quem sabe que tem consciência do seu pecado, como Jesus vai dizer em São Mateus 5,3, felizes os humildes de espírito, os pobres de espírito, os conscientes, os cônscios de sua necessidade espiritual. Aqueles que têm necessidade, que sabem que são dependentes de Deus, eles vão se aproximar para ouvir Jesus. Quando Jesus estava aqui pregando, se nós pegarmos o contexto anterior, Jesus está dando um ensinamento sobre ser sal no mundo, sobre o sal da terra, sobre a luz do mundo. Jesus dá uma série de ensinamentos no capítulo 14. Depois de curar o hidrópico, um homem que tinha hidropsia. Depois Jesus ele começa a dar uma parábola sobre o banquete, sobre a ceia das bodas do Cordeiro, sobre o banquete, sobre encher a casa de Cristo para aquele grande dia. E aqui todos os cobradores de impostos, que naquela época cobrar impostos não é como hoje. Cobrar impostos naquele tempo era ser sinônimo de ladrão. E todos os pecadores, as meretrizes, as prostitutas, todos se aproximavam para ouvir Jesus. E a palavra vai dizer que os publicanos e as meretrizes entravam adiante dos fariseus no reino dos céus. Muitas pessoas que nós achamos que não vão entrar no céu, elas vão entrar adiante de nós. Elas vão ser salvas e nós não. Quantas vezes nós temos o hábito de julgar? Quantas vezes nós temos o hábito de apontar? E muitas vezes nós, cristãos, evangélicos, pentecostais, protestantes, seja o nome que for dado, crentes, muitos de nós ficaremos. E muitos que estão no alcoolismo, na bebida, nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, no tráfico, nas falsas religiões, eles vão subir com Jesus e nós ficaremos aqui. Quem sabe não é tempo de nós revermos o nosso julgamento. São Mateus 7,1 diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgardes sereis julgados, com a mesma medida que medirdes vos medirão a vós. Quem sabe não é tempo de nós avaliarmos como nós temos tratado as pessoas, como nós temos tratado o nosso próximo. A palavra diz em São Mateus, capítulo de número 9,
São Mateus, capítulo de número 9, quando Jesus chama Mateus, chama Levi, que então se chamava Levi, diz assim: tendo partido daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Mateus era um publicano, Mateus roubava também. E Jesus lhe disse: siga-me. Levantando-se, ele o seguiu. Ora, aconteceu que Jesus estava em casa sentado à mesa. Sentado na casa de quem? De Mateus. Chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come entre cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: não são os sadios que precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, e sim pecadores. A prova que Jesus não veio chamar justos, e Jesus veio chamar pecadores, é que Jesus se tornou pecado por nós na cruz do Calvário. 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se tornou pecador na cruz do Calvário. Jesus levou o meu e o seu pecado, para que nós, pecadores, nos tornássemos justos. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu, deu a seu tempo a vida pelos ímpios. Jesus morreu por muitos. Ele sabe quem será salvo, ele sabe quem vai se perder, mas ele morreu por todos, na verdade. E a palavra diz em 2 Pedro 3,9 que Jesus não quer que ninguém se arrependa, que ninguém se perca, antes que todos venham a se arrepender-se, todos venham ao arrependimento. E Jesus na cruz do Calvário, ele foi desamparado pelo Pai. São Mateus 27,46 diz que Jesus, ele clama: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele nunca chamou o Pai de Deus, mas ali ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai o abandonou naquele momento, o Pai virou as costas, porque toda a ira de Deus, todos os meus pecados, todos os seus pecados, todos os nossos pecados foram descarregados sobre Cristo. Os nossos pecados foram descarregados sobre Jesus. Jesus foi desamparado para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Romanos 8,14 diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filhos que clama: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ou seja, o Espírito Santo dá testemunho ao nosso espírito. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós participamos da herança de Cristo, para que assim como que com Ele sofremos, com Ele sejamos glorificados. Romanos 8,14 ao 17. João 1, 12 e 13 diz que aos que receberam, aos que creram no seu nome, Ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Os que não nasceram da vontade da carne, que não nasceram da vontade do homem, que não nasceram da vontade do varão, mas nasceram da vontade de Deus, que nasceram de novo. Jesus diz a Nicodemos em João 3,3: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que não nascer de cima, que não nascer deste nascimento natural. E Nicodemos pergunta para Jesus no versículo 4: como pode um homem, sendo velho, ele tornar a barriga de sua mãe ao ventre de sua mãe nascer? Jesus diz, na verdade, no versículo 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, ou seja, do nascimento natural, na verdade essa palavra tem duas interpretações, do nascimento natural e o nascimento pelo batismo nas águas. Aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, que também tem duas interpretações: nascer de novo, novo nascimento, e o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode herdar o reino de Deus. Ou seja, nós precisamos nascer de novo, precisamos ter uma conversão, precisamos nos converter, precisamos ser batizados nas águas e precisamos receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Há 4 batismos na Bíblia.
Há 4 batismos. O batismo pelo Espírito, 1 Coríntios 12, 13, porque por um Espírito nós fomos batizados para dentro de um corpo, quer judeus, quer gregos, fomos batizados, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. São Mateus 16, 15, São Marcos 16, 16, quem crer e for batizado, ali falando do batismo nas águas, será salvo, mas quem não crer será condenado. São Mateus 28, 19, ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 2, 38, arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo. Esse é o batismo correto, o batismo em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados. Eu dou provas depois na Bíblia, se vocês quiserem eu faço um estudo sobre batismo em nome de Jesus na Bíblia. E recebereis o dom do Espírito Santo. Aí já tem 2 batismos, o batismo pelo Espírito, o batismo nas águas, que é para, Pedro diz que é para despojamento da imundícia da nossa carne. O batismo com o Espírito Santo, Atos 2, 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. São Mateus 3, 11, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E o 4º batismo, o batismo com fogo, é o batismo que limpa a nossa imundícia, é o batismo que limpa, que purifica-nos dos nossos pecados, é o batismo que nos lava, nos limpa, nos purifica. Esse é o 4º batismo. Também é um batismo para os ímpios, pois para os ímpios serão batizados com fogo, no lago de fogo e enxofre. Esse batismo com fogo tem uma dupla interpretação. Para os salvos é a purificação, para os ímpios é a condenação. Voltando no texto, todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus, mas os fariseus e os doutores da lei murmuravam: esse homem recebe pecadores e come com eles. Nós sabemos que quando pessoas se aproximam para ouvir a palavra, Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pessoas têm a fé aumentada. Quando pessoas vêm para ouvir e a fé delas é aumentada, sempre o diabo colocará pessoas para semear a dúvida. Sempre o diabo colocará pessoas ali para julgar, para apontar o dedo. Como aqui estavam os fariseus, os doutores da lei, os teólogos, pessoas que têm anel de teologia no dedo, pessoas que se julgam sabichonas, donas da verdade, pessoas que julgam, que apontam o dedo, que diz: olha, não toca no ungido de Deus, não toca no ungido de Deus que você vai morrer. Pessoas que estão na velha aliança, porque na nova aliança Jesus não disse: quem tocar em vocês vai morrer. Não, Jesus disse: amai vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Jesus diz: abençoai e não amaldiçoeis. Paulo diz: se o teu inimigo, Romanos 12, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas pague o mal com bem. Muitos pregadores, muitos doutores da lei, muitos julgadores estão apontando o dedo, estão julgando. É muito fácil dentro das igrejas nós pregarmos de que tamanho eram as muralhas de Jericó. É muito fácil nós pregarmos as doutrinas calvinistas, arminianas, pentecostais, reformadas, batistas, presbiterianas, seja o credo que for, seja o tipo de doutrina que for. É muito fácil nós darmos uma aula de teologia, de arqueologia, de história, de soteriologia dentro da igreja. Mas o viciado, a prostituta, o assassino lá fora, o espírita, ele não quer, o budista, ele não quer saber do calvinismo, ele não quer saber o que é sapianismo, nem sei falar o nome dessa doutrina calvinista, que até de falar isso aí quase fala em mistério. Ele não quer saber o que é agora eu vou ter que falar. Supralapsamianismo, sei lá como é que é o nome disso aí. Ele não quer saber o nome disso. Ele não quer saber o que é calvinismo. Ele não quer saber cálculos matemáticos sobre a volta de Jesus. Ele não quer saber qual é o tamanho da muralha de Jericó, qual é o tamanho da espada de Golias, qual é o peso da espada de Golias, o peso da armadura de Golias.
Ele não vai querer saber o que é calvinismo, o que é arminianismo. Ele só vai querer saber como sair daquela vida miserável. Você vai chegar no bar, um bar cheio de pessoas enchendo a cara, você não vai começar a falar ali, porque Martinho Lutero, porque John Wesley, porque a teologia reformada, calvinista, porque o nascimento de Jesus, porque no grego o nome Jesus significa... Não, você vai ter que anunciar a mensagem que Jesus veio e sofreu todo o pecado, toda a ira de Deus da humanidade, para que nós fôssemos amparados. Você vai ter que pregar que Jesus sofreu e morreu em nosso lugar para que nós sejamos salvos. Anunciar uma mensagem simples, que Deus ama o pecador a ponto de dar o seu próprio filho, a ponto de descarregar a ira sobre o seu próprio filho. Ninguém que está lá fora, eu garanto com 100% de certeza, ninguém que está lá fora, que quer ser evangelizado, que tem sede e fome de Deus, vai querer saber de grego e hebraico. Ninguém, aramaico, ninguém vai querer saber. Ninguém quer saber de você perto dela falando em língua estranha. Línguas são para edificação pessoal. Tem crente que quer se aparecer, quer falar em línguas, sim. Eu também falo, aqui em casa eu falo, mas é para minha edificação própria. Eu sei que o meu dom não vai edificar minha família. O meu dom vai edificar a mim mesmo. Tem crente que eu já vi pessoas, quando vai orar por pessoas oprimidas, pessoas cativas, pessoas doentes, elas oram em língua estranha. Demônio não se expulsa com língua estranha, doença não se expulsa com língua estranha, porque como o espírito que está lá na pessoa oprimida vai entender o que você está falando? Se você está falando com Deus, como o diabo vai entender? Não tem como. Pessoas que tentam expulsar demônios colocando óleo na cabeça das pessoas. Óleo é para unção, algo muito sério, unção ministerial, conferir cura aos enfermos, na oração da fé. Mas aqui, voltando aqui à palavra, os doutores da lei murmuravam. Quantos doutores da lei hoje? Quantas pessoas com um anel desse tamanho no dedo, assim, parecendo anel de maçônico? E outros, você sabe também que não tem formação em teologia, não tem formação acadêmica, mas também são muito linguarudos. Sai falando, sai julgando, sai apontando o dedo. Eu mesmo, não que eu julgue, talvez julgue, não vou mentir, não vou me omitir, porque todos nós falhamos, mas nós sabemos que tem pessoas que julgam o seu próximo, que apontam o dedo. O quanto eu fui perseguido, o quanto eu sou perseguido por pregar esse evangelho da maneira que eu prego. Mas eu não vou parar. Se eu tiver de mudar alguma coisa, eu vou mudar. Mas eu vou mudar se o Espírito Santo me mandar mudar. Pessoas me julgam. Esses dias, não vou nem comentar a situação, mas obreiros aí, pastores, que eu não tenho nada contra eles, eu amo a vida deles, eu amo eles, se levantaram contra a minha vida, me chamando de invejoso, me chamando de incapaz, levantando o dedo, me acusando. Amados, o evangelho, Satanás, é isso que Satanás quer: dividir as igrejas, causar divisão, causar brigas, causar contendas. É isso que o diabo mais quer. O diabo está doido para dividir as igrejas. O diabo está doido para causar divisão. E ele usa as pessoas que têm esse pequeno membro aqui, ó. Perdão fazer isso. Mas esse pequeno membro, que se não controlado, ele se torna uma arma nas mãos do inimigo para destruir vidas de pessoas, para destruir ministérios. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Não adianta nós orarmos 23 horas e 59 minutos se nós emprestamos um segundo a nossa língua para o diabo. Não adianta, precisamos controlar a nossa língua. Precisamos parar de julgar. Dentro da igreja, se um irmão prega uma doutrina diferente da sua, se um irmão tem um ensinamento diferente do seu, não se julgue melhor que ele.
Não saia apontando os defeitos, não saia apontando as falhas. Não saia aqui como os fariseus que apontavam Jesus, que acusavam a Jesus dizendo: esse homem recebe pecadores e come com eles. Muitas vezes eu sou atacado porque eu prego para pessoas que esses pregadores que têm anelzão no dedo não têm coragem de ir lá pregar. Mas eu tenho coragem de alcançar. Eu tenho coragem de alcançar pessoas que eles não têm coragem. E por isso eu sou atacado. Eu não quero entrar na questão porque eu não gosto de falar de mim. Ainda no versículo 2. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Quantas vezes pessoas são julgadas por pregar a palavra para ímpios, por pregar a palavra para quem está num bar, a pessoa vai pregar num bar, alguém já olha, um religioso já olha e já fala assim: olha lá, ó, tá indo comprar bebida. Vai evangelizar numa biqueira, olha lá, ó, tá no meio dos drogados. Vai evangelizar uma prostituta, olha lá, tá indo fazer sexo com ela. Vai evangelizar um homossexual, já pensa coisa errada. Vai evangelizar um espírita, olha lá, tá indo bater tambor. Não é assim. Não é assim. Os fariseus, os doutores da lei, os religiosos, eles têm hábito de julgar. Não julgueis para que não sejais julgados. Boa medida, recalcada, sacudida vos dará, porque com a medida que tiveres medido, vos medirão a vós. Porque ao mesmo tempo, eu dei uma palavra no domingo sobre a lei da semeadura. Ao mesmo tempo que nós falamos, e tem a ver com a palavra que eu dei domingo, ao mesmo tempo que nós falamos da vida da pessoa, a pessoa fala da nossa vida. Ah lá, ele não paga as contas. Ah lá, ele é caloteiro. Ah lá, ele bate na mulher. Ah lá, ele bate nos filhos. Ah lá, ele não tem respeito. Ah lá, ele peca. Ah lá, ele se prostitui. Porque o inimigo também sabe das nossas fraquezas. E muitas vezes não são nossos pecados ocultos. Muitas vezes são as coisas que nós fazemos em público e nós não vigiamos. Versículo 3 e 4. Então Jesus lhes contou essa parábola. Até o 5. Até o 6. Então Jesus lhes contou essa parábola. Quem de vocês, se tiver 100 ovelhas e perder uma, deixe as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, todo alegre a coloca nos ombros e de volta para casa chama os amigos e vizinhos e lhes diz: alegre-se comigo porque encontrei minha ovelha perdida. Jesus quer te encontrar. Como tem aquele hino das 100 ovelhas. Essa passagem inspirou o famoso hino 100 ovelhas, que na verdade ele é espanhol. Ele foi escrito por Manuel Bonilha, um pastor, um evangelista, um reverendo que acompanhou Billy Graham. E depois Marcus Witt também interpretou com uma versão 100 ovelhas. Na verdade esse louvor chamava Visão Pastoral. Depois virou 100 ovelhas. E aqui no Brasil Oséias de Paula gravou com o título 100 ovelhas. Um hino que eu cantei muito na minha infância. Eu sei que a minha avó vai escutar essa mensagem, a minha tia. E eu com 4, 5 anos de idade cantava esse hino ali na Assembleia de Deus de Periquito, Minas Gerais. Bons momentos que eu lembro da minha infância, desde pequeno, servindo ao Senhor, louvando ao Senhor. E o Senhor quer te achar. O Senhor quer te achar. Você que talvez se perdeu, você que um dia esteve afastado, você que um dia esteve fora da casa de Deus, você que um dia louvou, você que um dia cantou, você que um dia adorou, você que um dia pregou, você até que um dia você que foi pastor, que foi presbítero, que foi diácono, que foi cooperador, que foi evangelista, que foi um membro da casa de Deus, que foi obreiro da casa de Deus. Você que um dia fez a obra, você que um dia fez a obra de Deus, você que um dia fez as coisas do reino de Deus. Você que um dia orou por enfermos, enfermos foram curados. Você que um dia orou por doentes, você orou por pessoas oprimidas, pessoas cativas, pessoas que estavam possessas, pessoas foram libertas. Você orou por pessoas com aflições. Você orou por pessoas. Você que um dia pregou, você que um dia até se batizou.
Você um dia foi diácono, foi presbítero, foi evangelista e se perdeu. Cristo quer te resgatar. Cristo quer te trazer de volta. Ele não pede que você mude o seu comportamento de primeira assim, mude as suas vestes, saia mudando tudo radicalmente, porque isso é o Espírito Santo que faz. A palavra diz em Zacarias 3, não é Zacarias. Zacarias, capítulo 4, Zacarias capítulo 4, versículo 6. Esta é a mensagem de Jeová para Zorobabel. Não será com poder nem com a força, será com meu espírito, diz Jeová dos exércitos. Não é com força nem com violência, diz o Senhor dos exércitos. Não é com força nem com violência, não é nós que fazemos a obra. Jesus disse em João 16:8, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que convence. Paulo diz em 2 Coríntios 5,15, o amor de Cristo nos constrange, porque ele morreu por todos, para que ninguém mais viva para si, senão para aqueles que morreu e ressuscitou. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E talvez você pense, eu tenho que ajeitar toda a minha vida primeiro. Você tem escutado vários pregadores que têm te condenado, que têm tacado pau nas suas costas, que têm falado assim, olha, põe a tua casa em ordem, que você vai morrer e você não vai viver. Pegando passagens do Antigo Testamento para te condenar. Mas Cristo, nessa tarde, Ele me usa para te dizer, Ele somente te pede, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele só pede que você venha a Ele. Ele não pede que você conserte totalmente a sua vida, que você saia jogando tudo, botando fogo em tudo. É claro, o Espírito Santo fará no seu coração que você faça isso com o tempo. Que você faça tudo de imediato pelas suas forças. Não é pelas suas forças. Não é pelos seus esforços. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Jesus diz apenas, vinde a mim. Vinde a mim, como diz o mundo aí, não está na Bíblia dessa maneira. Mas diz às pessoas, vinde a mim como você está. Mas você não ficará como você está. Mas vinde a mim como você está. Ele só pede que você venha a Ele. Venha você que se perdeu. Você que um dia esteve plantado na casa de Deus. Você que foi um obreiro. Que foi uma obreira. Que foi um pastor. Que foi um evangelista. Foi um presbítero. Foi um diácono. Talvez um bispo. Um apóstolo. Um missionário. Um profeta. Você teve o dom de profecia. Você teve o ministério de profeta. Você ensinou na escola bíblica dominical. E você se perdeu. Você foi músico. Você foi instrumentista e Satanás te derrubou. Porque uma das maiores metas de Satanás é derrubar os músicos. Porque ele era músico no céu e ele tem inveja daqueles que cantam. Ele tem inveja daqueles que louvam, e tem inveja daqueles que tocam instrumentos. Porque ele louvava no céu e a meta dele é destruir as pessoas. E Cristo quer te encontrar. Cristo quer ir atrás de você, Ele está indo atrás de você, Ele está te procurando. Cristo está te procurando em muitos lugares, em vários lugares. Ele tem usado pessoas para te chamar de volta, Ele tem usado pessoas para te chamar, para te convencer do seu erro, para te convencer do seu pecado. Ele tem chamado pessoas, Ele tem dito, olha, vem para Jesus, Deus tem uma obra na sua vida. Muitas vezes você sente vontade de abrir a Bíblia e ler uma palavra. Muitas vezes você tem vontade de fazer uma oração e em lágrimas você se derrama diante de Deus. Muitas vezes você está assistindo um programa, vou pegar aqui, eu sempre brinquei, mas agora estou falando sério. O Show da Fé do R.R. Soares, um homem de Deus que eu admiro. Muitas vezes você pega a televisão ali, você liga o Show da Fé e ele está fazendo a oração ali de cura, a oração de libertação e você derrama lágrimas. Muitas vezes ele está fazendo a oração, você está se quebrantando ali, o Espírito Santo está te visitando.
E Deus está te chamando nesse dia, vem. Vem, vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. E a palavra diz no versículo 7, antes, eu vou concluir aqui essa aplicação do 4 ao 6. Jesus deixa todas as ovelhas que estão no aprisco. Jesus deixa todos os salvos. Você acha que Jesus está protegendo só os salvos? Jesus está dentro da igreja? Não, Jesus está pelo mundo afora, procurando os que estão perdidos. E a nossa tarefa como embaixadores de Cristo, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:20, ir atrás de quem está perdido. É nossa tarefa, através das orações gravadas, através das ministrações gravadas, das palavras escritas, dos textos escritos, dos devocionais. Cada um, Deus deu um dom de uma maneira, um para gravar uma palavra, um para louvar, um para gravar o seu louvor, um para gravar a oração, um para escrever devocional, para escrever texto. Mas Deus deu a cada um uma maneira. Deus deu a cada um uma maneira de resgatar pessoas das garras do inimigo. Deus deu a cada um dons. E Jesus está indo lá fora resgatar os que se perderam. Jesus está indo lá fora resgatar aqueles que se haviam perdido. Porque Jesus tem pressa em voltar. Jesus tem pressa. Ele está batendo do lado de fora da igreja de Laodiceia, da igreja morna. E essa igreja morna inclui também pessoas que estão perdidas no mundo lá fora que um dia foram salvas. Porque Efésios 1,14 diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a garantia que nós teremos da salvação. Efésios 4,30 diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, pelo qual nós estamos selados para aquele grande dia. O Espírito Santo nos selou, nós somos salvos. Nós estamos salvos pela graça. Eu vou confrontar muitos teólogos aqui. Eu vou confrontar muitos pensadores, muitos pregadores de plantão que dizem que salvação não se perde. Que salvação se perde, perdão. Que salvação pode ser perdida. Salvação não se perde. Salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre sim. Claro, vivendo em obediência à palavra. Porque quando você é salvo, quanto mais Cristo vai te salvando, mais vontade você tem de obedecer. Mais vontade você tem de amar a Cristo e fazer as coisas para Deus. A salvação é pela graça. A salvação é pela graça, é pela predestinação. Não predestinação, pela presciência. Predestinação assim no sentido de que Deus sabia. Deus sabe de todas as coisas desde o princípio. Deus sabe quem será salvo. E falando em predestinação, Efésios 1, 4, pois o mundo, ele nos escolheu, pois antes do início do mundo, ele nos escolheu em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele decidiu de antemão que seríamos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, com a qual nos fez agraciou no amado, no qual temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. No versículo 5 aqui, na versão Almeida, diz assim, ó, ele decidiu de antemão que fôssemos seus filhos adotivos predestinados, por filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Cristo nos predestinou, e até você aí que talvez escuta esta palavra, que está lá fora, Deus não se esqueceu de você. Deus vai te salvar. Deus não vai te salvar do pecado, mas vai chegar uma hora que Deus vai te arrastar para Ele. Você pensa que você é autossuficiente, que você talvez não precisa de Jesus, mas uma vez que você recebeu a Cristo, o seu destino foi selado para sempre. Cristo vai te trazer de volta, porque Ele disse, quando eu for tirado da terra, todos atrairei a mim. E talvez hoje seja o momento de você se consertar com Cristo. Seja o momento de você voltar para Jesus. Versículo 7, para concluir. Eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão.
Quando Jesus salva Zaqueu, Jesus diz assim: hoje a salvação chegou a esta casa, porque também este é filho de Abraão. E a salvação alcançou a casa de Zaqueu quando Zaqueu se arrependeu. Quando Zaqueu disse: olha, Senhor, eu restituo tudo aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Da mesma forma, há alegria no céu. Hoje pode haver alegria no céu. Todo dia, todo momento tem alegria, porque toda hora tem alguém se salvando. Toda hora tem alguém recebendo a Cristo. Não é nós que aceitamos Jesus. Esse negócio de aceitar Jesus, eu tenho que aceitar Jesus. Não, nós recebemos a Jesus. Ele nos aceitou, nós o recebemos. É bem diferente. Nós recebemos a Jesus e a todo momento tem pessoas recebendo a Jesus, aceitando esse evangelho da graça. Tem pessoas se reconciliando com Cristo. Tem pessoas fazendo concerto com Deus. E tem pessoas se convertendo. E tem tido alegria no céu por pecadores que se arrependem. Mais do que 99 justos que não precisam de conversão porque já estão convertidos. Deus, muitas vezes, ele está mais interessado, e é verdade, ele está mais interessado em salvar quem está lá fora, quem está perdido, do que quem está na igreja, do que quem está na casa de Deus. Talvez você que me ouve, talvez você que me escuta, é uma pessoa que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe, como diz lá em Jeremias 1,5, antes que saísses da madre eu te escolhi, antes que tu te formasses eu te escolhi, antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Talvez você é uma pessoa que, como Paulo vai dizer em Gálatas 1,17, mas Deus, que desde o ventre da minha mãe me chamou e me separou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim. Talvez você é uma pessoa que desde o ventre da sua mãe Deus já te escolheu, porque a palavra diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre deles, o seu galardão, no Salmo 127. Em Atos 2,38, Pedro diz: arrependei-vos, como eu disse aqui, já disse no início da gravação, sobre o batismo em nome de Jesus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão perto, que estão longe, a quantos nosso Deus chamar. Quem sabe você é uma pessoa que é promessa de Deus por causa de que alguém lá no passado da sua família aceitou Jesus, recebeu a Jesus. Quem sabe alguém da sua família, da sua casa, recebeu a Jesus no passado. E a bênção te alcançou, porque assim como a maldição hereditária alcança a terceira e quarta geração, a bênção também alcança as famílias. A bênção de Deus alcança 1000 gerações daqueles que o temem e guardam os seus mandamentos. E talvez você é uma promessa de Deus e você está afastado, você está no mundo. Você serviu a Deus. E hoje, o mundo, o mal, o inimigo te deu uma rasteira. E você está no mundo, você não tem forças para se levantar. Mas essa palavra é uma palavra de ânimo. Levante-se. Levante-se, como tem aquele hino. Levante-se do chão, levante-se do pó, erga um clamor. Não podes pensar que esse é o teu fim. Esse não pode ser o teu fim. A sua família não vai se acabar. A palavra diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso eu quero te dizer, Cristo está em busca de você. Assim como aquela ovelha que se perdeu, Cristo está te buscando, Cristo está te procurando. Cristo está atrás de você nos becos, nas vielas, nos bares, nos prostíbulos, nos centros espíritas. Cristo está te procurando. Cristo quer te encontrar. Cristo quer te achar. Cristo quer te reconciliar. Cristo quer te reencontrar. Cristo quer te abraçar. Jesus te ama. Um preço alto foi pago. 1 Pedro 1, 18, 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro incontaminado e imaculado, o qual
antes da fundação do mundo, já era conhecido, mas foi manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, antes da fundação do mundo, Deus já sabia que você ia escutar essa palavra e Ele quer te salvar, Ele não quer que ninguém se perca. A salvação não se perde. E a prova que a salvação não se perde é que você tem fome e sede de Deus. E Deus quer saciar a sua fome. Eu quero encerrar com as palavras de João 4,14. Aquele que venha, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Antes a fonte que eu lhe der se jorrará nele. Uma fonte que salte para a vida eterna. E eu quero fazer uma breve oração por você que quer fazer um concerto com Deus. Apenas diga comigo: Senhor Jesus, eu confesso que eu pequei e errei contra ti. Senhor Jesus, eu venho diante de ti confessar os meus erros, confessar os meus pecados. Creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda. Creio na tua segunda vinda. Creio que não há outro nome debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos. Escutei a pregação do teu evangelho e tua fé nasceu em mim, Senhor. Recebe-me, Senhor, no teu reino. Perdoa meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. E me batizes com Espírito Santo e com fogo, logo que eu descer as águas do santo batismo em teu nome. Quero nascer de novo, quero nascer no teu reino, te rogo, perdoa os meus pecados e me abençoa. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, encerrando com aquela mensagem. Creia, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Fique com Deus. Fique em paz.
do mundo, ele nos escolheu. Pois antes do início do mundo, ele nos escolheu em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele decidiu de antemão que seríamos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, com a qual nos fez agraciou no amado, no qual temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. No versículo 5 aqui, na versão Almeida, diz assim, ó: ele decidiu de antemão que fôssemos seus filhos adotivos predestinados, por filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Cristo nos predestinou, e até você aí que talvez escuta esta palavra, que está lá fora, Deus não se esqueceu de você. Deus vai te salvar. Deus não vai te salvar do pecado, mas vai chegar uma hora que Deus vai te arrastar para Ele. Você pensa que você é autossuficiente, que você talvez não precisa de Jesus, mas uma vez que você recebeu a Cristo, o seu destino foi selado para sempre. Cristo vai te trazer de volta, porque ele disse: quando eu for tirado da terra, todos atrairei a mim. E talvez hoje seja o momento de você se consertar com Cristo, seja o momento de você voltar para Jesus. Versículo 7, para concluir: eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Quando Jesus salva Zaqueu, Jesus diz assim: hoje a salvação chegou a esta casa, porque também este é filho de Abraão. E a salvação alcançou a casa de Zaqueu quando Zaqueu se arrependeu. Quando Zaqueu disse: olha, Senhor, eu restituo tudo aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Da mesma forma, há alegria no céu. Hoje pode haver alegria no céu. Todo dia, todo momento tem alegria, porque toda hora tem alguém se salvando. Toda hora tem alguém recebendo a Cristo. Não é nós que aceitamos Jesus. Esse negócio de aceitar Jesus, eu tenho que aceitar Jesus. Não, nós recebemos a Jesus. Ele nos aceitou, nós o recebemos. É bem diferente. Nós recebemos a Jesus, e a todo momento tem pessoas recebendo a Jesus, aceitando esse evangelho da graça. Tem pessoas se reconciliando com Cristo, tem pessoas fazendo concerto com Deus, e tem pessoas se convertendo, e tem tido alegria no céu por pecadores que se arrependem, mais do que 99 justos que não precisam de conversão porque já estão convertidos. Deus, muitas vezes, ele está mais interessado, e é verdade, ele está mais interessado em salvar quem está lá fora, quem está perdido, do que quem está na igreja, do que quem está na casa de Deus. Talvez você que me ouve, talvez você que me escuta, é uma pessoa que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe, como diz lá em Jeremias 1,5: antes que saísses da madre eu te escolhi, antes que tu te formasses eu te escolhi, antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Talvez você é uma pessoa que, como Paulo vai dizer em Gálatas 1,17, mas Deus, que desde o ventre da minha mãe me chamou e me separou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim. Talvez você é uma pessoa que desde o ventre da sua mãe Deus já te escolheu, porque a palavra diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre deles, o seu galardão, no Salmo 127. Em Atos 2,38, Pedro diz: arrependei-vos, como eu disse aqui, já disse no início da gravação, sobre o batismo em nome de Jesus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a promessa vos diz respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos que estão perto, que estão longe, a quantos nosso Deus chamar. Quem sabe você é uma pessoa que é promessa de Deus por causa de que alguém lá no passado, da sua família, aceitou Jesus, recebeu a Jesus. Quem sabe alguém da sua família, da sua casa, recebeu a Jesus no passado. E a bênção te alcançou, porque assim como a maldição hereditária alcança a terceira e quarta geração, a bênção também alcança as famílias. A bênção de Deus alcança 1000 gerações daqueles que o temem e guardam os seus mandamentos. E talvez você é uma promessa de Deus e você está afastado, você está no mundo.
Você serviu a Deus. E hoje, o mundo, o mal, o inimigo te deu uma rasteira. E você está no mundo, você não tem forças para se levantar. Mas essa palavra é uma palavra de ânimo. Levante-se. Levante-se como tem aquele hino. Levante-se do chão, levante-se do pó, erga um clamor. Não podes pensar que esse é o teu fim. Esse não pode ser o teu fim. A sua família não vai se acabar. A palavra diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso eu quero te dizer, Cristo está em busca de você. Assim como aquela ovelha que se perdeu, Cristo está te buscando, Cristo está te procurando. Cristo está atrás de você nos becos, nas vielas, nos bares, nos prostíbulos, nos centros espíritas. Cristo está te procurando. Cristo quer te encontrar. Cristo quer te achar. Cristo quer te reconciliar. Cristo quer te reencontrar. Cristo quer te abraçar. Jesus te ama. Um preço alto foi pago. 1 Pedro 1, 18, 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro incontaminado, imaculado, o qual, antes da fundação do mundo, já era conhecido, mas foi manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, antes da fundação do mundo, Deus já sabia que você ia escutar essa palavra e Ele quer te salvar, Ele não quer que ninguém se perca. A salvação não se perde. E a prova que a salvação não se perde é que você tem fome e sede de Deus. E Deus quer saciar a sua fome. Eu quero encerrar com as palavras de João 4,14. Aquele que venha, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Antes a fonte que eu lhe der se jorrará nele. Uma fonte que salte para a vida eterna. E eu quero fazer uma breve oração por você que quer fazer um concerto com Deus. Apenas diga comigo: Senhor Jesus, eu confesso que eu pequei e errei contra ti. Senhor Jesus, eu venho diante de ti confessar os meus erros, confessar os meus pecados. Creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda. Creio na tua segunda vinda. Creio que não há outro nome debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos. Escutei a pregação do teu evangelho e tua fé nasceu em mim, Senhor. Recebe-me, Senhor, no teu reino. Perdoa meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. E me batizes com o Espírito Santo e com fogo, logo que eu descer as águas do santo batismo em teu nome. Quero nascer de novo. Quero nascer no teu reino. Te rogo, perdoa os meus pecados e me abençoa. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, encerrando com aquela mensagem. Creia, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Fique com Deus. Fique em paz.